Fala rapaziada, beleza, mano? Eu sou o Juan e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal, mano. Hoje a gente tá aqui pra um vídeo um pouquinho diferente que, eu não sei porque eu não tô inscrito, mas aqui a gente tá vendo aqui hoje o canal Piuí. É um canal que eu acompanho há muito tempo, que ele fala, tipo, eles falam sobre filmes, mano. Saga de filme, de Halloween, de Massacre da Serra Elétrica, de Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, eles falam de, tipo, de um monte de filmes. E eu decidi pegar essa oportunidade agora que eles lançaram a saga do Boneco do Mal, mano, pra dar uma reagida aqui. Então se você quer ver aqui comigo, mano, é muito, muito bom. Vocês vão amar, é sério. Já deixa o like, chegou aqui no canal, comenta aqui embaixo o vídeo se você quer ver, mano, que eu vou estar trazendo, beleza? Então, vamos aqui, Piuí, Miguel e Léo. Vamos lá, dar uma reagida aqui, ver a saga Boneco do Mal. Porra, não vai full screen. 3, 2, 1, play. Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel, e esse é o canal Piuí. Piuí. O pessoal simplesmente lançou uma adaptação em live action da boneca Barbie. Que por sinal, uma merda. E fez dinheiro a dar com pau. E aí o Piuí pensou assim, por que não vão aproveitar esse hype e falar de boneco também? Olá, Errado, eu então. gosto de dinheiro. Tá certo, E errado, quando não o tá. assunto é boneco em cinema, logo a gente lembra do quê? Chuck, Annabelle. Mestre dos Mestre dos brinquedos. brinquedos. Tem muito boneco de sucesso no cinema, Não, sucesso mas a também gente já não, falou né? sobre todos eles. Fudeu. Então hoje a gente vem aqui pra falar sobre Agora vai ser o churume. A porra dos filmes que ele pega, que merda. Boneco do Mal. Que por incrível Não, que muito pareça, ruim. tem muita gente pensando, pô, Boneco do Mal é tosco. Mas Boneco do Mal é muito popular. E digo mais, se você não conhece ainda, esse filme aqui tem Não, tudo bem que eu vi. Eu vi Boneco do Mal. Pera, Boneco do Mal? Não, não foi Boneco do Mal, não. Foi Chuck que eu vi, não foi Boneco do Mal. plot twist de explodir cabeça. Eu já vi esse boneco em algum lugar, só que eu não vi o filme desse boneco. Eu não vi o filme desse boneco. Pô, eu vou estar aprendendo a história aqui agora então, eu não lembro de ter visto esse filme. Tipo, eu já vi em algum lugar esse boneco, só que eu E nunca vi o filme em hoje o si. Piuí vai tentar entender como o Boneco do Mal conseguiu ficar tão famoso assim, trazendo aqui o enredo dos filmes dessa franquia, E falando mal a roda. algumas curiosidades e, claro, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então maravilhosa. apague as luzes do seu quarto e traga os bonecos pra sala, porque tá começando a saga Boneco do Mal aqui no Piuí. Se você não quer ter um filho e ele ser um boneco do mal, deixa um like no vídeo agora mesmo. Porra é essa, mano? Ter filho, ser um boneco do mal? O cinema de horror sempre curtiu bastante essa Boneco. parada de usar boneco nas tramas. Desde Hugo, na Solidão da Noite, passando por Hugo, Escuridão da Noite? Me chamou a atenção, depois eu vou dar uma olhada. Chuck, até o Blade Rabo Sujo, o pessoal entendeu uma Blade Rabo máxima. Sujo. É muito fácil Muito fazer bom. esse filme de horror e colocar um bonequinho ali, sabe por quê? Porque é barato. Tá barato demais. E barato não só é demais. barato, como costuma dar muito certo. E isso Não, ficou... não, isso é relativo. Não, tá certo, é acostumado a... Pelo menos todo... É porque, tipo assim, se eu for parar pra pensar, Chuck fez sucesso. Só que as continuações, não. Annabelle fez sucesso. As continuações, não. O Mestre de Brinquedo fez sucesso. 13 continuações fizeram sucesso? Não. Então, tá ligado? Ficou evidente em 2014, quando Annabelle multiplicou em dezenas de vezes o seu orçamento e fez com que todo mundo, a partir desse momento, quisesse ter um boneco assustador para chamar de seu. Nessa levada surgiram vários filmes, como O Grande A Maldição do Boneco Robert, Boneca Maldita, até Megan, a gente pode dizer que vem daí. Mega é um caso complicado, né, mano? Mega é aquilo. Mega é... Nossa, eu vi Mega no cinema. Nunca me arrependi tanto na minha vida. Entendeu? E entre toda essa leva de bonequices, é óbvio, veio Bonequices é o ótimo. Boneco do Mal. Um dos poucos filmes que realmente conseguiu surfar a onda de Annabelle e fazer sucesso por conta própria. E eu suspeito que boa parte desse sucesso seja fruto de uma pegadinha que eles fizeram no programa Silvio Santos. Daí que eu conheço esse boneco, porra. Daí que eu conheço esse boneco. Agora eu vi, pô. Agora faz sentido. Eu vi esse boneco na pegadinha. Falei, agora faz sentido. Câmeras escondidas, mano. A mulher... Pelo menos no Brasil, né? Mas talvez eles tenham legendado isso E nos jogado lá Estados pra Unidos, não fora, sei. é, mano. Silvio Santos é grande, cara. Ele mora nos Estados Unidos, ele nem mora aqui, tu sabia? Miami. Tomara que ele nunca tente trocar o ar-condicionado, né? Perdi a linha, perdi a linha. É foda, né, mano? Lançado em 2016 com direção de William Brent Bell, de Filha do Mal, filme que custou 1 milhão. E sabe quanto é que ele faturou? Quanto? 100 milhões. The Boy, como é o Filho. título do filme original, foi traduzido aqui no Brasil para Boneco do Mal. Ué. Um dos títulos...
de The Boys para o boneco do mal tem uma boa diferença. Não queria falar nada não, mas a rapaziada deu uma chapada. Os mais genéricos de todos, né? Mas, honesto. Honesto. Honesto, Você não vai sei, não assistir sei um o filme. filme, o nome dele é Boneco do Mal, o que você espera assistir? Um pedaço de bosta. No enredo, a jovem Greta aceita o trabalho de cuidar de um menino Já começou errado, né, mano? O nome da protagonista é Greta. Isso não tá certo. na Inglaterra, numa mansão no meio do nada. Mas sabe como é que é, né? Aquela mansão tipicamente mal assombrada. Toda Genérico. esquisitoide e tal, com os donos bizarrinhos. A gente já sabe que vai dar merda antes mesmo dela Dá ter merda uma mansão. acontecer. Ah. Caralho, casarão. E ao Parece chegar lá, ela escola não é de- recebida pelos de Hogwarts. donos da mansão, a família Nunca Hillshire. vi Ela é Hogwarts. recebida pelo Malcolm, que é um entregador que leva Genérico. mantimentos ali pra Nossa, esse tem um pessoal todo- nessa todo mansão no parece meio do genérico nada. aí, mano. E aí ele avisa pra ela Parece o paracetamol que eu comprei na farmácia por R$10,90. assim, ó, o menino aqui é meio estranho, tá? E ele já aproveita pra dar uma cantada nela. Então ele vem com papinho de que eu conheço as pessoas pelos chicletes que elas mascam e tudo mais. Aí ele pede pra ver o chiclete que ela tá mascando. Aí ela entrega e ele diz assim, O cara é mãe de nada, mascação de chiclete? sabe o que eu vejo aqui? Que você tem um passado sombrio e está fugindo dele. I see a dark past. On the run from someone, are we? Mas por quê? That's what it looks like. E sabe o que é isso aí? É um roteiro safado, já de cara, Normal. tentando trazer camadas pra personagem, entendeu? Ele não Tá quer só querendo- apresentar... ele já tá tá falando assim, ó, querendo tem alguma indício. coisa que ela tá fugindo, hein? Vai dar ruim. Porra, Vamos lá, vamos ver o que ele tem pra me falar. Depois de dar um rolê pela casa, analisar cada cômodo e como todo bom pobre pensar o seguinte, deve dar um trabalho limpar essa casa inteira. Eu não tenho essa maldição de ter que limpar a casa. Graças a Deus eu tenho essa bênção de não precisar fazer isso. Mas que com certeza deve dar um trabalho do caralho, deve. Ela finalmente conhece a família Hillshire, mas mais importante, o filho deles, o Brahms, que não é um garoto, e sim um boneco. Esse casal literalmente meteu o boneco. Muito estranho. O boneco quer rir. Que boneco bem xoxo que é o Brahms, hein? Porque bem assim, xoxo, é bem xoxo. esses bonecos icônicos do cinema, como a Annabelle, como o Chuck, como tantos outros, eles costumam ter um design muito memorável. Ou são bonecos que gritam, o capeta está em mim, como é o caso da Annabelle, do Hugo, dos Billy, Ou eu sou delicado, que é tipo o good guy do Chuck. lá de gritos mortais, de jogos mortais, ou então ele tem esse ar um pouco mais inocente, como é o caso do Chuck. Já o Brahms, ele só tem essa cara de cu ali, ele tem essa cara de fiofó dele, que não diz nada, nada, moleque, absolutamente é nada. Ele é um zero, é boneco zero totalmente sem expressão. expressão e pouco É, memorável. É exato. muito fácil de esquecer o Brahms. Mas eu vou dizer que eu acho Isso que eu já isso não aí sei. é um Depende dos do pontos feito dele. positivos desse filme, que é o design do boneco. Porque como ele Porra, tem uma peraí. Já se. Vamos botar aqui na ponta do lápis. Se essa porra aqui é o ponto positivo, imagina o que é o negativo. cara de nada, uma cara de paisagem, você não sabe as intenções desse boneco. Você não sabe se ele é mau, se Ah, você sabe que ele é mal porque Porque o o título nome é do filme é Boneco Boneco do do Mal. Mal. Então ele Porra. é do mal. Tá. Mas, tirando a parte do nome do filme, que a Greta não sabia quando ela entrou na casa, quando ela olha pro boneco, ela só percebe que é um bonequinho daqueles de cerâmica, meio comum demais, sem nada assim a oferecer. Isso é até interessante. Uma família cuidando de um boneco como se fosse uma criança. Tá Rico tem uns fetiches muito estranhos, cara. tudo errado, ela devia ter ido embora, ela tá no meio do nada. Rico é estranho. Rico não precisa... Cara, parece que eu vi esse vídeo, cara. Então eu tô falando, o Rico tem uns fetiches estranhos. Claro que não é rico estranho, né? Tu, como um rico, sabe que tu é estranho, né? É, eles são ricos. Sou bem esquisito mesmo. Eu tenho 3 bonecos que eu cuido como se fossem meus filhos. Babaca. Animal. Essa cena é muito boa. Bom, Tropa de Elite é automaticamente, maravilhoso. quando ela pega o boneco, ela até acha que é algum tipo de brincadeira, alguma zoeira e tal, mas o pessoal começa a levar a sério, fala, nossa, você pegou o boneco de uma forma muito bruta, cuidado com a cabeça dele e tal. E ela começa a pensar assim, caraca, mas que Cuidado com povo a maluco, cabeça. mas sabe como é que é, né? Rico é estranho e rico tá me pagando bem. Então, vamos dançar conforme A música. dança, a Lá música. no inferno, abraço capeta. Que Fazer isso? o quê, né? E apesar de ela não ter muito tato com o Brahms em um primeiro momento, os Hillshire dizem que o boneco gostou dela. Então eles se sentem confortáveis para ir viajar, era esse os planos deles. Não queriam levar o garoto junto porque ele ia incomodar horrores, esse moleque não para um minuto. Então eles vão embora, deixam ela com o Brahms e irônico. deixam junto uma lista com 10 regras de como cuidar do Brahms. E ali tem coisas do tipo contar histórias antes de dormir, É um boneco, cara. É um boneco, cara. Pô, tu acha mesmo que se eu fosse ela, porra, os velhos foram embora. Não tem ninguém, tá eu e um boneco.
Tu acha mesmo que eu ia cumprir essa regra? Levar o Brams pro bingo toda a tarde, jogar uma sinuquinha com ele no fim do dia. Tem todas essas questões ali. Inclusive tem dar o like no canal Piuí. Que parece que vocês não estão lendo essas instruções, né? Dá like! É sério, dá like, por favor. Óbvio que ela ignora tudo isso aí, porque, pô, ela tá sendo paga pra cuidar do boneco. Mas como a família não tá ali averiguando, deixa o boneco ali e vai curtir essas férias remuneradas. Só que quando ela vai dormir, ela começa a notar que tem algo estranho. Tem algo muito esquisito nessa casa. Quando daqui a pouco... um baita de um jumpscare. Pra quê? Mas, olha só, era só um sonho. Lá vem. Aliás, baita. esse filme aqui, ele gosta muito jumpscare, desses mas não jumpscares. baita. Então ela vai perto de um quadro, uma mão puxa ela. Aí, de repente, ela vai não sei aonde. Tipo, se eu tivesse ouvindo esse bagulho com som talo, talvez poderia eu pular da cadeira. Onde acontece uma coisa. E eles usam 2 vezes o artifício de era apenas um sonho. Ai, é foda. Cara, é o Ai, mais que vagabundo louco, que tem pra se usar cara. num filme, entendeu? Não, é não o é era só um vagabundo, mas pesadelo. é- E eles usam mas é- 2 vezes aqui, pô, aí é maldade, né? É Tá me justo. estressando, filho. Aliás, né, como o Léo falou, tem a parada do artifício de um sonho e tal, e o artifício do jumpscare também é utilizado bastante, né? Tu vê que aquela Pô, direção mas jumpscare num terror, pô, pelo menos um tem que ter. salafrária. Quer dizer, depende do terror também, né? Aí, ó. Se tivesse com volume no talo... Aquela parada que tu já espera, já viu 200 mil Apagou, vezes. cara. Tu olha o Caiu no catálogo chão da e Netflix, apagou. tem uns 200 filmes assim. Genérico é E genérico. pra piorar, o Genérico. Malcolm, além de ficar trovando essa garota o tempo inteiro, eu não sei se vocês conhecem o termo trovar, mas é flertar, entendeu? Dar em cima. Trovar. Nossa, eu gosto disso. Eu gosto de... Ele também Linguagem conta de uma história velho. muito curiosa, porque esse tal de Brahms, o verdadeiro filho dos Hillshire, morreu há mais de 20 anos. E depois disso, a família começou a adotar esse boneco, que era o boneco favorito do garoto Brahms, como se fosse o próprio Brahms. Eles acreditam, inclusive, que o filho dele está ali dentro do boneco. Então eles contratam babás para cuidar desse bonecão aí, só que essas babás desaparecem misteriosamente. Ah, merda E aí você se pergunta, sabendo disso, e sem eles ali, por que que a Greta não Continua. vai embora? Porque ela é Exato. dormente. Essa é a minha explicação, porque ela é completamente dormente das ideias. Maconha. Maconha. Não, mas aí te faltou entender um roteiro tão grande como esse que sabiamente lá no início do filme, na cena do chiclete, Ah, tá avisou, fugindo. ela tem um passado sombrio e está fugindo dele. E aqui vem à tona o que aconteceu. Greta estava num relacionamento abusivo. Ai. Ela estava grávida e perdeu o seu filho. E agora ela tá ali na mansão e ela consegue entender o que os pais do Brahms sentem. Por que eles gostam tanto daquele... Ah, mano, pra que roteiro? Roteiro fazendo uma puta de uma ligação, uma conectividade desnecessário, mano. Caralho. Porra, o boneco não, o filme nem é isso tudo. boneco, porque eles perderam um filho, eles sofreram com isso, ela sabe como é esse sofrimento. Ah, Lúcio! Ai, na moral, vamos monetizar esse canal pra mim, pra ganhar o YouTube Premium e não precisar mais ver anúncio, por favor? Moderação. E ela diz assim, ó, com ou sem o diabo, eu fico nessa casa cuidando desse boneco. Ela resolve cuidar do boneco Brahms, né? Ao contrário dos Hillshire que resolvem que vão se matar. E, inclusive, que vou dizer isso. uma coisa, tá? Essa cena de morte é uma das cenas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Porque esses dois velhos preguiçosos, eles pegam 2 britas, botam no bolso, vão até o riozinho e afundam. Mas não afundam, porque na verdade eles ficam boiando. Então eu não entendi esse plano, mas eles morrem. Cara, se tu enfia as 2 britas no bolso. Que merda. Tu não vai morrer afogado assim dessa maneira, né? Tu não sabe quantas pedras aquele senhor enfiou no cu dele. Por isso que tu tá falando isso. Vou dizer uma coisa, tá? Esse filme aqui se Vai ser bom. esforça pra fazer a gente entender as motivações da Greta e o porquê que ela não sai dessa casa. Se esforça Mas, sinceramente, bastante. não dá. O tempo inteiro eu assisto o filme e fico pensando assim, meu Deus, Por que vai que ela ainda buscar tá aí? uma terapia, volta pra tua família. Sai daí! Sei lá, faz qualquer coisa, não faz o menor sentido ficar nessa casa, meu Não Deus. faz. Não vai ser cuidando de um boneco que você vai melhorar, minha querida. Por favor, desista. E esse filme aqui, Esse vídeo ele é bom. também se esforça bastante pra dar a entender que existe algo de sobrenatural no boneco.
Então ela olha pro boneco, o boneco não faz absolutamente nada, mas alguma coisa acontece na casa. E ele tenta fazer a gente pensar, caraca, o que está acontecendo por trás desse boneco? Muita gente se envolve nesse mistério, quer saber o que acontece, entendeu? Talvez eu esteja louco. Mas de modo geral, como o filme é um grande fast food do horror, que entrega a mesma coisa que a gente já viu em vários outros filmes genéricos de meia boca, a gente não fica assim tão empolgado com ele a ponto de realmente querer saber o que está acontecendo, entendeu? Não bate muito essa dúvida assim, nossa, o que será que é isso? Por que será? Não, tu só vai assistindo e quer que termine. A gente se sente como a protagonista, até rola um caso de empatia, né? A gente fica dormente junto com ela ali assistindo assim, ó. Conforme o tempo passa, as coisas começam a piorar, até que ela recebe um telefonema e ela sai correndo, atende, e é o Bradesco oferecendo um novo investimento para ela. Clexon, me chamo Maiara, da escritório CRC, representante do Bradesco, tudo bem? Não! Mas não é, minha amiga, brincadeira, não é isso não. É o Brahms, ele liga e fala assim, você tem que fazer as coisas lá que a véia falou, tem que cuidar de mim, hein? Sem brincar, linda Greta. Nesse momento, ela pensa assim, caraca, o boneco está falando comigo, que loucura. Que loucura! E aí ela fica assustada, mas ela decide dar uma chance pra isso, entendeu? Ela fala assim, bom... Caralho, irmão! Qual a necessidade disso? Cara, vai embora, tu já tem dinheiro, sua estranha fudida. Não dá. Vou fazer as tal das Porque regras. ela tá dormente, essa mulher não tá existindo, ela só E tá aí se arrastando. Tá aí ela... anestesiada essa mulher, capi, cara, olha isso, olha essa cena, cara, caralho. Porra, não dá. Ela pega o boneco, ela dá banho no boneco, ela bota a roupinha no boneco, ela leva o boneco pra dormir. Ela segue todas as regras e a partir desse momento, Greta passa a ter paz. A vida dela fica boa, funciona. Ela começa até a criar uma espécie de relação com o boneco. Tanto é que ela descobre que quando ela larga o Brahms em um canto do cômodo, ela sai, ela vai pra outro cômodo, ele se move lá dentro. E aí ela chama o Malcolm, ela mostra isso, o Brahms realmente se move e eles dois comemoram. Afinal de contas, de fato, é o diabo no boneco, né? Então eles ficam até meio felizes, assim. Desculpa. Ele se move. Mas olha como não faz sentido. Caralho, meu Deus do céu, cara. Caralho, qual o sentido disso, cara? Mano, se eu vejo... Mano, vamos supor. Eu vejo isso aqui, ó. Isso aqui, não dá pra se mexer. Mas se eu vejo isso aqui se mexendo, eu não vou abraçar meu pai. Caralho, pai, o boneco se mexeu. Não, vou sair correndo, mano. Isso aqui não é normal, não, cara. Isso aí não faz sentido, cara. Esse filme é completamente esquizofrênico. Tem um momento que eles pegam e deixam um bonequinho sentado e vão fritar bife. O Malcolm e a Greta. Aí eles estão fritando bife, daqui a pouco começa a tocar uma música na sala. E aí o que deu a entender? Que o boneco, obviamente, botou a música pra tocar. E aí eles ficam assustados. Do nada! Tem parada errada aí, irmão. Tá, Eles já sabiam que o boneco se movia. O boneco não quis ficar do lado deles, ouvindo eles transar. Foi pra sala ouvir uma música. E aí eles acham estranho. Por quê? Eles já aceitaram que o boneco tá vivo, faz esse tipo de traquinagem. Por que agora eles se assustaram? Eu não entendi nada. O boneco não pode ter um momento lá de ouvir um calypso na sala? Você não sabe nem eu. Bom, o fato é que o Malcolm fala o seguinte: muito estranha essa história aí, viu? O boneco ouviu música pra ouvir. Alguma coisa não tá certa, tem que cuidar, Greta. Mas a Greta não dá muita moral, ela realmente começa a se apegar ao Brahms, ela vira de fato a cuidadora dele, e quando tudo parece se encaminhar para um desfecho de calmaria, surge o passado sombrio do qual ela estava. Ele leu no chiclete, né? Seu ex-namorado a encontra, ele aparece dentro dessa mansão. Como? Que aparentemente não tem fechadura. O corte seco do Miguel é muito bom, porque é a dúvida que gera, cara. Pra quê? Cara, olha como. Olha, namorado a encontra, genuíno, ele aparece ó. dentro dessa mansão. Como? Que aparentemente não tem fechadura, a mansão, e eu não sei como é que ele encontrou, porque a mansão é no meio do nada. Pois é. Mas ele achou a mulher, ele entra na mansão e ele fala, Greta, amanhã eu e tu vamos embora pra Osasco. E aí ela já começa a ficar cabreira, porque ela não quer voltar pra ele, ela principalmente não quer voltar pra Osasco. Porque ela não gosta de cachorro quente com purê de batata. E tá errado? E aí começa esse drama, ela fica desesperada e decide que ela vai pedir ajuda ao Brahms, porque a essa altura ela já acredita que o Brahms tem algum tipo de poder. Então ela vai, pede ajuda pro Brahms e no dia seguinte seu ex-namorado acorda morto. Não. Hoje é na conta do novo líder do comando, Evandro do Dendê. Eu vou entender o caralho.
Acorda morto. Não, o Brams não tem tanto poder assim, mas ele escreve nos vidros da casa, vai embora. E aí isso já vira um bafafá, um problemão. O ex-namorado fala, meu Deus, tu quer ficar com o Malcolm, tu não me ama mais e tal. É um cara completamente piroca da cabeça, né? Inclusive aparece o Malcolm lá e tenta ajudá-lo. Daí fica aquele negócio, uma batalha entre os dois e tal. Aí vai dar ruim, ela vai morrer quando do nada o que acontece lá? Ela diz pro namorado dela assim, não fomos nós, foi o Brams. E aí o ex-namorado dela vai, pega o Brams e arrebenta esse boneco no chão. Caralho! Não! Quebrou. Nesse momento a gente pensa assim, caraca, Fudeu, ele libertou o destruiu um demônio. boneco maldito. Um demônio, um espírito maligno vai aparecer ali e acabar com esse ex-namorado abusivo. Mas o que aparece ali na verdade era o próprio Brams. Hã? Que sai das paredes da casa, Que porra pois é o essa? Brams estava ali o tempo todo. Ele, na verdade, não morreu há 20 anos. Esse papo de que ele tinha morrido há 20 anos no incêndio. Mas o que aconteceu é que ele se envolveu na morte de uma amiguinha, aí os pais dele forjaram Acobertaram. esse grande incêndio para poder manter o seu filho vivo. E ele mora meio que ali nas paredes da casa. Existe uma casa escondida ali por dentro, entendeu? Onde ele vive desde então. Então quando ela percebe que o boneco se mexe, na verdade é o seguinte, ela vai lá, se esconde no outro cômodo, o cara sai das paredes, pega o boneco, leva de um lado pro outro e se esconde de volta na parede. E a vida desse cara deve ser cheia de adrenalina, porque ele deve fazer isso correndão, sabe? E aí ela diz assim, Brams, estamos entrando. E ele deve fazer, não entra. Ah, porque tem esse lance, ele fala com voz de criança. Meu Deus. Ele fala com voz de criança Ele ligou pro telefone, não parecia uma criança. Ah, vai tomando cu. até hoje, apesar de ele já ser um adulto. E no dublado, essa voz é É intancável. muito boa. Vem brincar, linda Greta. Um marmanjo de 30 anos de idade falando com essa voz. Parece o Zacarias. Eu vou defender aqui o boneco do mal, tá? Não defende. Porque este filme tem um diferencial perante os outros filmes genéricos de boneco, que é justamente esse plot twist. É. A audiência realmente curte essa ideia, é algo inesperado, porque até então a gente já viu 20 mil filmes de boneco possuído. Esse boneco aqui não tá possuído, ele de fato é apenas um boneco. E tem um humano por trás dele que tá manipulando tudo isso. Então ele tem o seu diferencial perante tantos filmes genéricos desse subgênero. Mas como é um filme vagabundo, feito por um diretor vagabundo... O que acontece agora, meu amigo, é que esse Brams, que estava escondido ali nas paredes, que muito provável nem tem muitos nutrientes no corpo ali, sofre com um monte de problemas, na verdade ele tem super força. E daí ele começa a caçar o namorado, caçar o Malcolm, caçar a Greta, porque ele desenvolveu esse interesse absurdo pela Greta, ele quer ficar com a Greta. Só que aí, cara, isso que eu não entendo, ele é um cara comum, entendeu? Não tem nada sobrenatural nesse filme. Mas a força física do Brams é infinita. É muito forte. Ele dá cabo de todo mundo, mata o ex-namorado abusivo e vai pra cima do Malcolm. Ele deixa o Malcolm invalidado, começa a procurar pela Greta, ela vai, foge dele pela casa, tem a oportunidade de ir embora dali, mas ela pensa assim, eu não vou deixar o Malcolm, eu não vou deixar esse cara que lê chiclete sozinho. Então ela volta pra ajudar ele e vendo que não tem como vencer o Brams. Porque ele tem força física infinita, né? Talvez por isso, e sabendo que ele gosta dela, porque ele guarda ali o vestido dela, guarda lá os objetos, entendeu? E ela, lembrando que já assistiu Sexta-feira 13, parte 2 também, né? Aí ela decide que vai, então, Mesmo seguir pegada. as regras. Vai tratar o Brams humano como ela tratava Boneco. o Brams boneco. E aí ela chega nele e fala, Brams, meu querido, eu te amo muito, ó, vamos dormir. E aí ela pega, assim, ó, um atiçador de lareira e leva nas costas, bem escondidinho. E aí ela bota o Brams pra dormir, ele pede um beijinho, e quando ela vai beijar ele... Vrau! Ela penetra ele com um atiçador de lareira. Aí é foda. Atiçada, né? Ela resgata Malcolm, os dois fogem daquela mansão e no final a gente percebe que sim, a força física de Brams é muito grande, mas a resistência também. Porque ele não morreu com aquela atiçada na barriga, ele aparentemente está vivo e consertando o boneco. Não, pera aí. Uma mão está consertando o boneco, ninguém sabe se é a mão do Brams. Era pra ser o Brams, mas mudaram de ideia.
Mudaram de ideia? Boneco do Mal custou 10 Tem milhões e dois? faturou 64. Ah, Então tá, foi uma porra, vai porra, né? 1 milhão contando pra porra. boa conversão. Mas vou dizer uma coisa, eu não entendo onde é que entrou esses 10 milhões, já que esse filme aqui é muito simples, ele não tem nada demais. Talvez eles devem Só ter gastado tá- na locação, só pode, né? Aquela casa caldo grande de e tal. cana. Porque de resto é um filme bem simples e as críticas detonaram ele porque ele é de fato um filme ruim. que boy não, Mas, que bom. como o Léo bem Que salientou, boy. tem esse plot twist que é interessante. Não tem como tirar isso do filme, né? É interessante, o filme não foi pro óbvio que seria fazer um boneco possuído. Ele foi um filme corajoso. Tá, corajoso talvez eu tenha sido um pouco exagerado. Mas sim. ele tem essa parada que agradou muito as pessoas, que realmente é a única coisa que ele tem. A direção do William Brent Bell, ela tenta emular o James Wan. Então quando começa o filme, ele dá aquela passada pela casa, assim, mas eu acho que ele usou toda a criatividade dele naquela cena. Depois daquilo, realmente ele não teve o que fazer, foi só esses jump scares. Aí tem um monte de tramas acontecendo. E a atuação? A atuação é triste, A né? atuação é triste, eu vou falar. Cara, todo mundo é ruim. A Megan do The Walking Dead é pouco que eu ruim. vi é uma merda. O corno aí desse Malcolm é ruim. O ex-namorado é, nossa, exagerado. Mas o boneco atua bem. É, o boneco não adianta, né? O Dudu Camargo mandou muito bem nessa atuação aí. Consegue manter, ó, a cara de pastel o tempo inteiro. Esse filme aqui, basicamente, é um fast food com molho especial. É, mas aí acontece que alguém foi lá e pediu esse sanduíche na continuação e falou, me vê sem um molho. Boneco do Mal não fez tanta grana assim, mas depois que foi pros streams, até que ganhou uma certa popularidade. E aí o pessoal começou a pedir por uma continuação. Só vou dizer uma coisa, tá? Todo mundo no Brasil já viu o pôster de Boneco do Mal na Netflix. Todo mundo, cara. Tem Ou em na outros Netflix? streams, entendeu? Os streams adoram recomendar Eu não. Nunca vi. Eu tenho Netflix. a Boneco do Mal. Você tem 1 minuto pra... Boneco do Mal. Não sei se as pessoas clicam, né? Mas realmente recomenda bastante. E o diretor William Trent Bell falou que a internet foi muito positiva nesse aspecto porque eles pensavam numa continuação, mas eles queriam que fosse um slasher. Lembra que no final do primeiro filme tem aquela mão corsetando o boneco? Era então essa continuação. Seria o Brahms, agora a pessoa, matando um monte de gente, um slasher. Mas devido ao apelo da internet, eles mudaram completamente os planos. Uma mulher que deixa seu nome na história. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes. Tentativa. Não é possível, não é possível. YouTube Premium, por favor. Lançado em 2020 com direção de William Trent Bell, Boneco do Mal 2 traz novas vítimas para a nossa história. E lá a gente conhece a personagem interpretada pela Kate Holmes, a tal da Lisa, que está vivendo junto com seu filho, o Jude. Só que o pai está fora da casa. E daí, num certo dia de noite, ladrões invadem, batem nela e ela fica traumatizada. Ela fica traumatizada. Que merda, Agora, o mano. pequeno Jude, ele tem o piripaque do Chaves e ele perde a fala. A partir desse momento, o menino só se comunica escrevendo coisas em um caderninho. O moleque é tão preguiçoso que ele escreve batatas no papel e mostra pra mãe. Pô, podia servir o prato, né? Ele tá no jantar, a batata tá bem na frente dele, é só ele se esticar um pouquinho. E presta atenção, essa mulher não sabe cozinhar, tá? Porque essa batata tá dura. Essa batata não cozinhou o suficiente. Nossa. Assim como no primeiro filme, Nossa, ao invés de eu buscar um cozinho tratamento melhor. psicológico, o pessoal decide vamos se mudar, né? Que é sempre uma boa escolha. E para qual casa eles vão? Pra casa dos Hillshire? Não, não é pra casa dos Hillshire. Eles Não? vão pra casa de visitas, que fica ao lado da casa dos Hillshire, porque essa mansão no meio do nada ela é tão grande e ela é tão multimilionária, ela parece a mansão do dono da Rede TV, entendeu? E ali tem essa casa de visitas, então eles vão pra lá, quebrando a nossa expectativa, porque todo mundo imaginava o quê? Vão Que ir é pra pra casa casa dos do- Hillshire, É, sim. serão atacados pelo Brahms adulto, óbvio. Sim, fomos surpreendidos novamente. E é curioso que antes de entrar nessa casa, o Jude começa a ouvir vozes que falam tipo assim: bora fazer dancinha no TikTok. Só tem um PlayStation, vamos jogar, Jude. A tua mãe parece bem macia, apunhala ela. Tá vendo o vídeo no Piuí? Dá dislike, Jude. Jude começa a ouvir essas vozes e vai entrando na floresta. Porque o moleque até pode ser mudo, mas não é surdo. E ele chega até um buraco, começa a cavar e encontra quem lá? Boneco Brahms, o boneco. Completamente intacto. Você deve lembrar que no final do primeiro filme ele Estouraram estava a todo cabeça. quebrado. Mas agora ele está novinho em folha. Como isso é possível? Pois ele Capeta. passou pelo lata velha do Luciano Huck. Não é à toa que ele tem uma perna de tijolo, que nem aquele carro lá. Seria muito massa. E o olho dele tem neon.
Esse filme aqui é basicamente aquele filme de boneco dos anos 80 e 90, com aquela temática já batida, que é o seguinte: a criança começa a ouvir coisa e ninguém acredita na criança. Ela começa a demonstrar que tem alguma coisa errada acontecendo, mas ninguém liga. É a parada mais manjada que você já viu na sua vida. A mesma coisa de sempre. E o pior de tudo é que aqui o Jude começa a ouvir o Brams, a perceber que tem algo de errado ali, a se envolver com esse boneco, só que a gente sabe que ele não tem vida. A gente sabe que é um humano por trás do Brams. Ou não. Pois esse filme também reserva um plot twist. Não é possível, Ali pelas redondezas, o pessoal conhece merda. o Joseph, que é o caseiro, ele tá ali com o seu cachorro, dando uma voltinha, até que ele chega e fala: ó, esse boneco aí, ó, ninguém quer. Esse boneco é feio, como o Léo já falou algumas vezes, tem cara de bunda, né? Então pode ficar com esse boneco aí que ninguém liga. Se foda! E é importante falar que esse boneco até que foi útil na vida do nosso querido Jude, porque ele não falava nada, mas depois desse contato com o Brams, agora ele fala. E a família fica muito feliz, fala: yes, ele venceu o trauma. Mas ele só fala com o boneco. Com a família ele não fala. O Jude começa a falar com o Brams. O problema é que eles só falam sobre rock pauleira, sobre vape, sobre coisas erradas. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! E quando, quando a gente vê, o Jude tá desenhando gente morta naquele caderninho que ele usava pra se comunicar. Meu Deus! Uma criança desenhando coisas macabras! Eu nunca vi isso antes! Nossa! Oh my God! Cara, 2020 ainda tem esse maneirismo da criança dizendo coisa macabra. 20 anos de curso, porra! 20 anos de curso, E a criança começa, inclusive, a fazer cosplay de Brams. Eu não sei da onde que essa criança tirou um terninho igual ao do boneco, mas ela começa a se vestir e fica, inclusive, com a carinha de fiofó dele. Ela começa a ficar com aquela cara de nada o tempo inteiro. Onde é que ele encontrou essa roupa? Não sei, esse moleque é brabo. Ou boneco. No jantar da família, o garoto Jude pede: ô, serve aí o Brams que ele tá com fome, ele quer uma pratada. Só que a família se nega, né? Porque obviamente vai alimentar um boneco, jogar comida fora. E aí depois a mesa aparece toda revirada. E aí eles pensam: mas é uma fase, né? Moleque é assim mesmo, criança de hoje em dia é tudo bosta. Não, eles não pensam isso, mas eles poderiam. Acontece que conforme o tempo vai passando, a Lisa percebe que realmente tem algo de errado ali. Porque ela larga o Brams num lugar e de repente ele está em outro lugar. E a gente pensa: bom, então o cara tá saindo das paredes e tá fazendo aquele trabalhão de sempre. O único problema é que ele se mudou, né? Porque ele tava na mansão já, agora está Ele tá numa casa mais humilde. Ela larga um controle de TV perto do Brams e a TV liga. Só que chega um determinado momento em que ela larga o Brams num local e ele vira a cabeça dele. E aí a gente pensa: ué, mas o que tá acontecendo? E é aí que fica claro que esse filme simplesmente joga fora tudo que o outro fez de ser uma pessoa, de boneco não ter vida, para trazer aquele contexto velho, ultrapassado do boneco possuído. O Brams agora se mexe. E no meio dessa confusão, o pequeno Jude desaparece. E a mãe dele não o encontra, meu Deus do céu, o pai não encontra, e aí eles vão procurar na mansão principal. Onde eles chegam até o Brams, ele fala assim: não, eu vim aqui só pra brincar e tal, e ele volta a se comunicar com seus pais. E nesse momento ela simplesmente ignora o fato de que tá dando merda pra comemorar que o filho dela voltou a falar com ela. Prioridades, né? Prioridades. Tá bom. E muita gente olha pra Lisa e olha: peraí, mas eu conheço ela. Ela não é a Rachel lá do Batman Begins? Sim, meu amigo, essa atriz aqui é a Kate Holmes. Aí eu me pergunto: o que essa mulher tá fazendo num filme desse? Pra ver quantos idiotas perguntam isso. Reza a lenda que a culpa de Kate Holmes estar aqui é de Tom Cruise. Isso porque Kate Holmes e Tom Cruise foram casados de 2005 até 2012. Viveram um relacionamento bastante intenso. Essa atriz, inclusive, abriu mão da sua carreira para viver com o Tom Cruise. Ela saiu dos holofotes de Hollywood, tanto que ela não esteve nem na continuação de Batman Begins, e foi viver com ele. Acontece que em determinado momento eles se separaram, e essa é uma das separações mais polêmicas da história de Hollywood.
Ok. Tom Cruise e Katie Holmes foram casados de 2005 até 2012. Eles tiveram uma filha, só que é bem importante lembrar que Tom Cruise ele tinha aquela religião lá, a cientologia. E ele começou a ficar muito, mas muito obcecado por isso. E essa religião prega o seguinte, que quem não é devoto à cientologia tem que ser cortado fora da sua vida. Aí como a Katie Holmes não tinha tanto interesse por isso, e aparentemente a filha dela também não, aí ele começou a se afastar da esposa e da filha. Isso segundo boatos, tá? Dizem aí, as más línguas estão falando por aí, né? As más línguas falam que a devoção de Tom Cruise incomodou muito. Estão falando na boca pequena. Exatamente. Aí a Katie Holmes pediu o divórcio, se separou de Tom Cruise e a partir desse momento reza a lenda, histórias das mesmas pessoas que ele teria mexido seus pauzinhos ali em Hollywood para tirar a Katie Holmes de novos castings, assim, para incentivar o pessoal a não contratar essa mulher. Isso tudo a partir de Boneco do Mal. Puta que pariu, que filha da puta. O caso nunca foi confirmado, mas aparentemente tem muito fundamento, porque o Tom Cruise pagou 10 milhões pra Katie Holmes ficar de bico fechado e não falar sobre essa história. Ou seja, eu acho que é real. Tô sentindo cheiro de merda. Tinha um prazo ali de 5 anos pra ela ficar quieta, entendeu? Era uma grana pra filha, pra ela e tal, mas tudo dá a entender que essa separação realmente foi muito problemática, até porque recentemente, em 2023, saíram notícias de que o Tom Cruise completaria 10 anos sem ver a sua filha com a Katie Holmes. Caralho. Então assim, tem coisa errada nisso. Tem caroço nesse angu. Ou o Tom Cruise descobriu que a filha dele, na verdade, era uma boneca. Uma boneca do mal. A mega. Mas voltando ao filme, Liz e seu marido mostram que são péssimos pais e ao invés de levar o garoto para um terapeuta ou simplesmente sair daquela casa que parece perigosa, resolvem que vão chamar os primos do Jude para lá brincar com ele e ver se dá aquela distraída. O problema é que ele tem um primo de merda, que começa a falar mal do boneco, começa a falar mal dele, fala que ele é esquisito, que ele é retardado, fala um monte de coisa errada, um monte de coisa feia. E aí o boneco fica chateado com essa história, porque o priminho chama ele de feio, e aí o boneco fica sentadinho lá e começa a mexer seus pauzinhos mentalmente na cabecinha do Jude, falando assim, vai lá, mata esse gordinho. Fala na cara dele. E aí essa família me chama a atenção porque eles têm uma estaca no chão de casa, assim. No quintal de casa, eles têm aquela estaca, perigoso. Porque também nunca sabe quando o vampiro vai pousar ali, né? É uma armadilha pra vampiro. Então, as duas crianças começam a discutir e tal, e o Bram tá ali, né? Acaba com o bodinho! Olha essa estaca que bonita! E aí, em determinado momento, eles fazem um cabo de guerra por uma touca, e o Jude, na maldade, faz o primo dele cair bem nessa estaca. O primo não morre, mas fica ferido, vai embora da casa. Porra, não morre! Caralho! Esse é o verdadeiro Brahms. Comprova que ele não era um vampiro, né? Ou seja, praticamente o professor Xavier em formato de boneco e com cabelo que faz essa conexão neural aí com o Jude e faz ele quase matar o primo dele. O primo dele vai embora da casa, conexão o pessoal fica preocupado, mas sabe como é que é? Esses pais aí não são capazes de fazer nada direito, né? E conseguiu ser um incompetente. E depois de acontecer isso, depois de o filho dela quase matar outra criança, depois do boneco aparecer, ligar a TV, fazer o diabo, ela aí continua. Sim essa mulher decide que ela vai atrás de alguma coisa. Então ela faz todo esse movimento de ir até um notebook e pesquisar no Google o nome da família e o modelo do boneco. Aí começa lá o Wikipedia, o Wikifandom, bonecosmalditos.com. Ela faz um monte de pesquisa e descobre uma loucura, uma coisa muito insana. Olha só, meu amigão, acontece que lá no primeiro filme, é o que dá a entender, o Brahms, ele não era tão mal assim, ele estava sendo influenciado por esse boneco. E aparentemente nessa mansão várias pessoas já foram influenciadas por esse boneco desde 1900, 1800 bolinha, entendeu? Esse boneco tá dele mexer os pauzinhos. Não mexeu o pauzinho dele, mas mexeu os pauzinhos, entendeu? Porque eu não sei se ele tem pauzinho também, não dá pra saber. E no meio dessa pesquisa lá, Mr. Robot, aparece o caseiro armado lá, fala, ó, meu cachorro morreu, hein, alguma coisa estranha aconteceu e de... Isso tem... Qual o fundamento, irmão? Aí isso dá motivo de tu aparecer com uma 12 assim, uma bereta de alto calibre com o projeto codificado com... Caralho, quebra, ainda prende essa mulher. E aí começa a famosa história Professor Roteiro. Ele explica tudo pra ela. Aí ele fala, ó, porque esse boneco falou comigo, pediu pra eu reconstruir ele, eu fui lá, ele não foi pro Luciano Huck, era eu o tempo inteiro com Super Bond. Ah, aquela mão não era do Brahms, então? Não, era a mão do Joseph o Caseiro.
E aí a Lisa tá ouvindo essa história e ela pensa, meu Deus do céu, que tipo de maluco é esse velho aqui? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí ela desarma ele como quem tira pirulito de uma criança. Caralho. E sai atrás do seu filho, porque nesse tempo todo o Jude tá lá, como sempre ele tá brincando com esse boneco. É o que ele faz o filme inteiro, né? Ela se desespera, vai correndo até a mansão e lá encontra Jude e o Brahms. E o moleque tá estranho, o moleque tá com o capeta na cabeça lá, o boneco tá lá mexendo os pauzinhos dele, o Jude pega uma arma, aponta pra mãe, vai dar um tiro, vai matar a própria mãe. Matricídio! E nesse momento que aparece é o pai da família com uma marreta, joga nesse boneco, em câmera lenta o boneco cai no chão. Aí meio que parece que o Jude desperta desse transe. A gente percebe que esse boneco de porcelana tem carne moída dentro. Esse boneco de porcelana tem um cérebro ali embaixo e não faz sentido nenhum isso aqui que tá acontecendo. Por que que tem... Pô, cara... Pô, não é legal ver isso. Não é legal, não é legal ver isso. Não o vídeo, o filme. Carne moída embaixo da cabeça do boneco, cara. Por quê? E ainda eles puseram uns efeitos vagabundos de mosquinha rodeando, assim. É muito ruim aquilo ali. O que explica o boneco ter uma vida, sei lá, o boneco ser carne? Por quê? Como? Onde é que vai essa carne? Não é no espírito? É uma pessoinha ali dentro? É, aqui acontece tudo aquilo que o primeiro filme fugiu. A única qualidade do primeiro filme inteiro, que é ter fugido do negócio de boneco possuído. Aqui, meu amigo, esse boneco ele se levanta depois que ele toma essa paulada, ele faz a fornalha da casa estourar, ele mata o Joseph. Ele realmente virou a Jean Grey. Jean Grey. Mas no fim das contas ele é só um boneco, então um bunda mole do Jude pega, o Ron joga no fogo, ele morre queimado e acabou o filme. E aí reforça a teoria do Pee-wee de que todo filme de boneco é apenas um boneco. É um boneco, entendeu? O boneco, por essência, ele é frágil. O Chuck correndo com uma faca é um boneco com uma faca, cara. Não tem como você morrer pra isso. No final das contas, muitas perguntas são feitas. O boneco é de carne, de verdade? Aquilo é só uma representação... Não tem pergunta, não se esforça pra responder, não queima o neurônio. Mental do que tá acontecendo, ele tem espírito, não é espírito, tem poder, não tem poder, não dá pra entender muito bem, né? Não tem Mas, no finalzinho do filme, a gente tem uma ideia melhor, porque essa família se muda dali. Vai buscar uma vida mais feliz, mais calma. Não calma, em outra casa. Não, eles voltam pra casa que eles tinham antes. O moleque fala horrores agora, o Jude não cala mais a boca. Só que quando ele fica sozinho no seu quarto, ele pega uma máscara de porcelana, coloca na cara e começa a falar pro Brahms: vai ficar tudo bem aqui, nós vamos viver juntos, aqui eles não vão suspeitar de nada. Ou seja, o diabo saiu do boneco e foi pro moleque. Eu acho. Que merda, né? Que merda. Brahms, boneco do Mal 2, custou 10 milhões e faturou 20. Obrigado por ter feito tão pouco dinheiro. Sim. Até porque esse filme aqui foi lançado no período da pandemia. E aí, sabe como é que é? Dificulta bastante. Quanto esse filme fez no home video? Não sei dizer, tá? Os números não são muito conclusivos. Mas deve ter feito mais alguns pilas e a crítica detonou, cagou e mijou em cima disso aqui. Porque ele consegue ser muito pior do que o primeiro. Até porque o primeiro já não era um grande filme. Mas tinha um plot twist. Que esse aqui fez questão de escorraçar fora. Cara, esse filme aqui, ele faz a pior coisa que uma continuação direta pode fazer, que é ignorar o filme anterior. E estragar também ele, né? Porque... Cara, não faz sentido nenhum esse filme aqui, não faz sentido. De repente, um boneco que era só um boneco de porcelana. O grande lance do primeiro filme não é o boneco. É o verdadeiro Brahms que está por trás disso. Esse filme aqui é um boneco de carne moída possuído pelo diabo. E o diabo podendo possuir tanta gente e possuir um boneco de carne no meio do nada. Com potencial de prejudicar 2 pessoas a cada morte de bezerro. Sinto muito, cara. Não, chega. Pra mim já deu, Pee-wee, paga minha terapia.